Quantos irmãos trouxeram suas Bíblias? Levantem-nas. Vamos dividir hoje a leitura, mas depois os irmãos texto para que eu faça uma leitura, então, para ficar mais compreensível. Mas não vou deixar os irmãos que trouxeram as suas Bíblias sem a oportunidade, não é, de usá-las. Espero que não esteja acontecendo aqui o caso de alguém que vai abrir a Bíblia essa semana agora, pela primeira vez, não é? Eu acredito que não vai acontecer isso, porque se você faz isso, agora na hora de achar vai ficar complicado. Mas eu vou ajudar. João capítulo 20, os versos 24 a 29, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto livro do Novo Testamento, segunda parte da Bíblia. Viu? João 20, 24, 29. Ver para crer ou crer para ver. Não é? É o tema da nossa reflexão nesse domingo, quando nós lembramos, não é, a segunda aparição de Jesus depois de ressuscitar. Segunda não, segundo domingo, né, quando ele apareceu no primeiro, depois também no segundo. João 20, 24, 29, os irmãos que têm as suas Bíblias, hoje vamos começar com a NVI, os irmãos que têm as suas versões na NVI vão começar a leitura com o verso 24, os irmãos que não são da NVI com o 25, alternadamente até então o 29. Então, quando eu disser 3, sem colar, tira a mídia tira agora para mim, porque senão o pessoal vai colar. Não é? Colar é pecado, mas não adianta, né? Não é escola. Não é pecado, não? Isso é uma pergunta que a gente faz às crianças quando vão dar profissão de fé. Pode colar na escola? Eles vão respondendo assim, muito animado, quando chega nessa hora, pode botar cerol na pipa para cortar a pipa do outro? Pois é, essas coisas que parece que não fazem a diferença, mas devia fazer, não é? Então, João 20, 24 a 29, depois do 3, os irmãos da NVI, 1, 2, 3. 25 os outros. Vinte e seis NVI. Vinte e sete os outros irmãos. Vinte e oito da NVI. 29 os outros. Trinta NVI. Tá bom, vamos ficar até por aí. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, não é? Mas os irmãos que estão sem NVI fazem uma santa confusão, mas é uma confusão santa, né? Um vai e termina depois, começa antes, mas é assim mesmo. Os irmãos estão vendo que quando se tem uma versão que é de maioria, né, a leitura fica mais fácil, porque o pessoal na hora da NVI, a gente praticamente ouve como um todo. Por favor, não estou fazendo propaganda da NVI, não ganho nada com a NVI, não é? Mas eu estou só constatando, né, uma realidade. Às vezes são feitas constatações que não devem se tornar leis. Né? Quando Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, Jesus está fazendo uma constatação, não está dizendo que tem que ser assim. Não é nem para ser assim. Isso é uma constatação. Então, quando eu estou dizendo que a leitura da NVI fica mais cheia, é uma constatação, porque a maioria os irmãos já têm essa versão. Agora sim, eu vou pedir que a mídia coloque e eu vou fazer a leitura para nos ajudar melhor na compreensão. É importante, né, que a gente tenha o texto na mente, no coração. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor.
Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. João, em seu evangelho, nos conta, narra para nós que Tomé, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, não estava com os demais discípulos naquele encontro do anoitecer em Jerusalém, ainda no domingo da ressurreição, quando Jesus apareceu aos que estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Pedro e João falaram de ter visto o sepulcro vazio e eles também já tinham ouvido falar que Jesus fora visto por Maria Madalena e, sem dúvida, pelos 2 discípulos que haviam encontrado Jesus no chamado caminho, ou na caminhada para a cidade de Emaús. Mas Tomé, provavelmente desapontado com o que acontecera na sexta-feira, preferiu isolar-se e lamentar-se sozinho. Ele mesmo se afastou do convívio dos demais. Sabe, naquele momento crucial da vida dos discípulos de Jesus, quando a fraternidade, a união entre eles era de um valor muito grande, Tomé preferiu sumir, esconder-se dos outros, quem sabe esconder-se, não é? De si mesmo. E aí, meu querido irmão e minha querida irmã, vem uma lição para nós de extrema importância. Você que está contrariado, você que está contrariada, decepcionado, decepcionada com a igreja, e por isso decidido ou decidida a se ausentar, lembre-se de Tomé. Sabe, humanamente falando, ele até tinha razões para se afastar do grupo. A morte de Jesus fora para ele uma completa decepção. Pedro, o líder deles, vergonhosamente negou Jesus e ele soube disso, obviamente. Também soube que nenhum dos demais apóstolos tiveram coragem de estar na crucificação para assistir o martírio de Jesus, com a exceção de João. Mas, amados e amadas, vejam o quanto Tomé perdeu. O quanto ele perdeu por se afastar do grupo que um pouco mais adiante começaria a história da igreja primitiva. Porque se afastou, Tomé não estava presente quando Jesus, se apresentando no meio dos discípulos, passando pela porta fechada, os abençoou dizendo: paz seja com vocês. Tomé não estava. João 20, 19. Tomé também não estava quando Jesus disse outra vez: paz seja com vocês, e enviou aqueles discípulos como Deus, na pessoa do Pai, lhe enviara. Não, Tomé não estava então quando Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. João 20, 21, Tomé não estava. E quando Jesus disse: eis que faço novas todas as coisas, e repetindo Deus na pessoa do Pai, que sobre o primeiro ser humano soprou o fôlego de vida, ele, o Senhor Jesus, Deus na pessoa do Filho, soprou então o Espírito Santo sobre a nova humanidade, a sua igreja. Mas Tomé não estava. João 20, 22. Tomé não estava para ouvir Jesus dizer: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. João 20, 23, e aqui a gente abre um parênteses, né, sem desrespeitar, obviamente, a crença diferente de quem quer que seja. Os nossos amigos católicos usam esta palavra de Jesus para ensinar que o padre, judicialmente, ao ouvir a confissão de alguém, pode dizer: eu te perdoo. E eu estou fazendo isso, irmãos, nos respeitando mutuamente, né? Porque esses dias eu estava assistindo alguma coisa na internet e um jovem muito simpático, muito bem falante, né?
e parece, com a cultura relativamente boa, se apresentando como um polemista católico, um apologista católico. Ele diz: vou ler para vocês a passagem que protestante nenhum lê, que todos os protestantes têm medo de ler, que nenhum pastor prega. Eu tinha uma porção de coisa para fazer, mas eu não posso sair em frente desse vídeo para ver que passagem é essa. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, não tem nada daquilo. Eu já preguei algumas vezes sobre aquilo. É o texto que fala do valor da tradição oral. Sim, mas nós não negamos o valor da tradição oral. Na época em que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a Bíblia não estava completa. Havia muitos livros que ainda não estavam fazendo parte do cânon, ainda estavam sendo escritos, e a tradição oral era de extrema importância. Como é que os discípulos e os apóstolos, os primeiros cristãos, iam saber sobre os dons espirituais se aquilo não tivesse sendo passado, não é? De forma oral? Nós cremos que a tradição oral foi importante, mas houve um momento em que ela deixou de existir, ela se tornou desnecessária, porque a palavra escrita, né, a substituiu e se tornou então naquilo que o livro de Hebreus diz: havendo Deus antigamente falado de várias maneiras, hoje nos fala pelo Filho. Então o nosso amigo está equivocado, né, em relação ao dizer o que falou. Mas eles ensinam então que o padre, judicialmente, ao ouvir a confissão de alguém, pode dizer ao fiel: eu te perdoo. Os nossos irmãos luteranos têm um momento no culto quando o pastor diz: eu perdoo os seus pecados. E aí eles dizem que isso ocorre porque Jesus deu à igreja o poder de perdoar os que honesta e sinceramente arrependidos dos seus pecados confessam esses pecados. O pastor então, explicam, tem essa autoridade. Na liturgia luterana, isso se dá no momento do culto, quando cada um da congregação pode dizer: eu, pobre, miserável, pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira. Após esta confissão a Deus, então o pastor declara: em nome de Jesus, eu os perdoo dos seus pecados. Mas a maioria dos cristãos ditos protestantes ou evangélicos não crê nem ensina e nem confessa isso, porque nós cremos, irmãos, que ninguém pode perdoar de forma geral os pecados de alguém, mas que a Igreja de Cristo tem o grande privilégio de comunicar a mensagem do perdão de Deus aos seres humanos por meio de Jesus. Quando nós sabemos que alguém realmente está arrependido, nós podemos lhe anunciar o perdão de Cristo, dizendo a essa pessoa: você está perdoado, você está perdoada, porque Deus perdoou você. Porque você, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, você se arrependeu e se arrepende dos seus pecados. Quando nós sabemos que em alguém não existe o menor sentimento de arrependimento, nós também podemos dizer a esse alguém: você não está perdoado, você não está perdoada, porque se você permanecer desta forma, sem se arrepender dos seus pecados, por causa daquilo que Jesus fez por você, então você continuará sem perdão. Deus não perdoará você se você não romper com essa atitude. Sabe, como Igreja de Cristo, nós temos o poder de proclamar o perdão de Deus em Cristo Jesus, como temos o poder de avisar que o perdão de Deus não está à disposição dos que não se arrependem, não se reconhecem errados ou erradas. Sem ouvir o Evangelho da Graça, ninguém pode chegar ao arrependimento, ser perdoado ou perdoada. E o anúncio do Evangelho da Graça compete à Igreja de Jesus nas diversas formas que ela tem para fazer isso. Quando nós não anunciamos o Evangelho da Graça de Deus, nós impedimos as pessoas de serem perdoadas. E sem perdão, queridos, não há salvação. Viram a importância da mensagem da pregação do Evangelho? Sem que o Evangelho seja pregado, as pessoas não têm consciência do seu pecado e não são levadas ao arrependimento e estão perdidas, porque não arrependidos estão sem perdão. Mas voltemos a Tomé. Quando os outros discípulos encontraram Tomé e lhe disseram, né, que eles tinham visto o Senhor, Tomé de pronto disse: é ruim, hein? A menos que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos, dramático Tomé, né? E coloque o meu dedo aonde os pregos entraram e colocar minha mão no lado dele, eu não acredito. Alguém disse que se de fato o reino de Jesus Cristo fosse o reino político, né, que até os apóstolos
pensavam que haveria, com certeza Tomé teria sido feito ministro da ciência e tecnologia. A grande maioria dos que se dizem cientistas, irmãos, não creem em Deus, e muito menos em Cristo, né, como Salvador. Normalmente, eles dizem que não podem crer em nada que não seja provado nos laboratórios. E essa é a grande diferença entre a ciência e a fé. Homens e mulheres de fé acreditam sem ver, mas homens e mulheres de ciência ou da ciência, ou que tornam a ciência o Deus deles, acreditam que só depois de terem visto os resultados nos seus experimentos científicos é que podem crer. Aos que defendem a premissa de que qualquer coisa que não possa ser provada cientificamente não merece ser levada a sério. Mas como cristãos, nós cremos e seguimos realidades que, mesmo não podendo ser confirmadas nos laboratórios, são para nós verdadeiras, reais, autênticas. Sabe, como pessoas de fé, nós cremos que há o céu. E mesmo que nunca tenhamos ido lá, cremos que lá está a morada de Deus, o trono de Deus, a Trindade divina, que também está conosco aqui nesta terra todos os dias. Cremos neste Deus que veio um dia até nós, seres humanos, na forma de uma pessoa realmente humana, Jesus Cristo, para viver conosco a nossa vida e morrer a nossa morte, mas ressuscitar, nos garantindo que também nós vamos ressuscitar. Se como ser humano ele viveu entre nós, porque nunca deixou de ser Deus, ele pode nos prometer, como prometeu e promete a vida eterna. Não nos aflige o não podermos provar isto num laboratório. Eu diria que isso é como um amor entre um homem e uma mulher. Oh, eu te amo tanto, querida, e eu também te amo. Você pode provar isso num laboratório? Pode levar os dois para um laboratório e eles falarem isso 200 mil vezes e colocar no tubo de ensaio, que não vai dar resultado nenhum. Mas você pode duvidar disso? Bem, pode ser que com o tempo até alguns comecem a duvidar, mas pelo menos naquele momento está existindo amor. E nós não duvidamos, acreditamos, né? Isso é como o amor, então, entre um homem e uma mulher, é como o amor entre a mãe e os seus filhinhos. Mãe que é mãe, não é? A gente sabe que existe, mas não há como materializar isto por meio de tubos de ensaio, ou num laboratório, ou ensaios, ou em processos eletrônicos, por mais avançados que eles sejam. Eu diria que somente os tolos ou desavisados não percebem a importância da ciência para as nossas vidas. Mas não é difícil perceber que mesmo que tente a ciência, mesmo que a ciência tente isso, ela não consegue, de forma satisfatória, nos responder para que nascemos, o que nós temos que fazer nesta vida, o que nos espera para depois desta vida. Ou ainda, a ciência não pode trazer realmente paz aos nossos corações atribulados, às nossas vidas sacudidas, às vezes quebradas por isto ou por aquilo. Um dos segmentos, irmãos, onde a ciência mais está se tornando sofisticada é a dos armamentos. Eles estão falando isso. Eles estão conseguindo inventar, fazer coisas inimagináveis com as novas armas. Agora eu pergunto a vocês, quanto sofrimento terrível essas coisas estão trazendo para a humanidade? Não é paz. Nenhuma paz. Está trazendo é sofrimento, porque a paz se encontra no nosso encontro com o nosso Criador, que por meio de Jesus Cristo dá sentido à nossa vida, como dá também sentido à nossa morte. Jesus veio nos ensinar a viver, Jesus veio nos ensinar a morrer. De qualquer forma, Tomé inicialmente não alcançou o que os demais apóstolos estavam já alcançando, a da vitória que a realidade da ressurreição começava a trazer para eles. Logo, eles descansariam na esperança da ressurreição, esperança que todos os que viessem a confiar em Jesus Cristo teriam, fazendo dele o que ele disse que é, a ressurreição e a vida. Tomé iria demorar um pouco, mas chegaria lá. Nós cremos nisto. Nós cremos nessa ressurreição por causa de Jesus Cristo que ressuscitou para nos assegurar isto. Se de nossas vidas espiritualmente falando, Ele for
o Senhor e Salvador absoluto, nós morreremos com Ele, Jesus Cristo, e estaremos com Ele, aguardando o dia da ressurreição. Sabe, amados, é nisto que se estabelece a nossa fé cristã, por mais anticientífico que isto possa parecer. Mas voltemos de novo a Tomé. O fato é que no domingo seguinte, ao domingo da ressurreição, Tomé compareceu à reunião dos discípulos no mesmo lugar no qual Jesus aparecera no domingo anterior. Ele ressuscitou num domingo. Mostrou-se vivo naquele domingo e agora se mostra vivo no outro domingo. Jesus não fez isso na quarta-feira, Jesus não fez isso na sexta-feira, Jesus não fez isso no sábado, fez no domingo. Aquele que diz, vocês acharão descanso para as suas almas, está na Bíblia, Mateus 11, 29, estava cumprindo o sentido abençoado e abençoador do sétimo dia, o sábado, que em hebraico quer dizer descanso. Eu estou trazendo descanso para a alma de vocês. E como sem a ressurreição a nossa fé é vã, é muito interessante e importante o fato de ele ter ressuscitado no domingo. No domingo, com a ressurreição de Jesus, ao começo de um novo tempo. De um novo tempo no qual, nas vidas dos quais ele, Jesus, é o primeiro, começa-se a realidade do que ele, Jesus, diz: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Sim, as portas e janelas estavam outra vez fechadas por causa do medo dos discípulos em relação aos judeus, mas o Senhor Jesus ressurreto vem e se põe no meio deles e lhes saúda: a paz esteja com vocês. E aí convida Tomé, para que Tomé venha e faça então os seus experimentos científicos. Coloca o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos, olha aqui as marcas do cravo. Coloque a mão do lado onde foi enfiada a lança. Né? O que a gente percebe, irmãos, pela leitura do texto, é que Tomé nem saiu do lugar. E ele só teve forças para dizer: Senhor meu e Deus meu, ou meu Senhor e meu Deus. Não tenhamos dúvidas, porque Deus é quem diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Porque é o duvidoso Tomé, o científico Tomé, o racionalista Tomé, que vai fazer uma das mais claras confissões de Jesus Cristo como sendo Deus. Meu Senhor e meu Deus. Não. Tomé não era mesmo aquele tipo de gente que segue alguma coisa ou alguém sem saber por quê, mas quando assume fazer isto, quando assume seguir alguma coisa ou seguir alguém, ele não volta atrás. Ao ver diante de si Jesus, ele não tem alternativa que não a de confessar Jesus como o Senhor da sua vida, das suas convicções e como Deus. Sim, ele é chamado a atenção por Jesus. Para de duvidar, Tomé. Porque você viu, você está crendo? Bem-aventurado, felizes são os que não veem, mas creem. Porque a sua dúvida, irmãos, a sua mente, por demais racional, científica, poderia tê-lo arrastado para os caminhos da descrença, longe da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas o Senhor Jesus não permitiu isso. Oh, não. Não se está errado questionar, honestamente. Não é sacrilégio procurar confirmar o que se ensina sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, desde que se mantenha honestamente a mente aberta, o coração aberto, disposto ou disposta a deixar Deus agir. O Espírito Santo de Deus convencer, porque se tem o desejo de fazer o que realmente Deus quer, e não o que nós achamos que Deus quer. Tradições sérias dizem que Tomé foi quem primeiro pregou o evangelho na Índia, deixando no sul da Índia uma denominação cristã que existe até hoje, chamada a Igreja de São Tomé, ou hoje designada oficialmente como Igreja Siríaca de São Tomé de Malabar, com cerca de 1.245.000 membros, estão contados entre os ortodoxos siríacos. Essa tradição diz que Tomé foi martirizado próximo a Madras, hoje chamada de Chennai, na Índia. Quando Pedro Álvares Cabral, eu já disse isso aqui, quando Pedro Álvares Cabral fez a sua viagem que descobriria o Brasil, na verdade ele saiu de Portugal com um grupo grande de padres, cujo objetivo era conversar com o clero
desta igreja de São Tomé para convencê-la a se tornar católica romana. Ele estava levando um pedido do Papa, convidando os cristãos de São Tomé para que entrassem para a comunhão católica romana, convite que não foi aceito. Hoje, grande parte dos evangélicos ou protestantes do sul da Índia tem a sua origem nessa igreja de São Tomé. Mas Jesus repreendeu Tomé. Porque você me viu, você creu, Tomé, felizes são os que não viram e creram. A mais compreensiva definição de fé é aquela que está num dos livros da Bíblia, a carta aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Hebreus 11, 1. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa certeza daquilo que esperamos, mesmo que nós não possamos vê-lo com os nossos olhos físicos, mesmo que não possamos tocar nele com as nossas mãos físicas, mas ele é a nossa esperança. A nossa esperança, assim como a realidade da Igreja de Jesus Cristo, se estabelece nessa esperança, tem como plataforma a ressurreição de Jesus Cristo, e na ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a esperança da nossa ressurreição, e temos esperança de viver esta vida com sentido que só crendo numa ressurreição é que se pode ter. A ressurreição corporal, física de Jesus, se tornou central à pregação cristã dos primeiros cristãos. A proclamação de que ele, Jesus, está vivo, se estabelece na certeza de que nós temos esperança, não só para quando chegam os dias maus, mas mesmo quando as situações ultrapassam as simples estruturas da vida e da religião, nós temos a esperança, a certeza da realidade, da presença de Deus. Ele, Jesus, ressuscitou, e ele se tornou na nossa esperança de que quando em nome dele ou por causa dele nós abraçamos a defesa do que é certo, do que é justo, mesmo que venhamos a ser incompreendidos, nós não nos sentiremos inúteis. Sergei Nikolaevich Bulgakov, que morreu em 1944, foi um teólogo e filósofo da Igreja Ortodoxa Russa. Vivendo no contexto da destruição do mundo pela Segunda Guerra Mundial, ele escreveu uma obra chamada A Noiva do Cordeiro. E ele usou a realidade da ressurreição de Jesus Cristo para explicar que os sonhos humanos de realização e de paz, desfeitos com a guerra, que a certeza de algo que haveria de ultrapassar a tudo o que a sociologia e outras ciências têm para dar, só era possível porque Jesus ressuscitou. Sabe, ele é a nossa firme garantia de que quando a morte chegar pela manhã, à tarde ou à noite, será esse o nosso momento final aqui, porque será nossa também as palavras do poeta crente, que como filhos da luz, vamos ver afinal o rosto de Jesus. Afinal é ele, Jesus, quem diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, João 11, 25. Porque ele é o meu Senhor, porque ele é o meu Deus, eu posso crer nisto. Você crê nisto? Você crê nisto? Você crê nisto? Meu irmão e minha irmã em Cristo, amigo e amiga que está ao nosso alcance, não banalizemos o Evangelho de Cristo. É esse Evangelho que nos mostra o que Deus é capaz de fazer por nós em Jesus Cristo e em nós por meio do seu Santo Espírito, que vem habitar em nós por causa daquilo que Jesus fez por nós. Sabe, fazer de Jesus nosso Senhor e Salvador, nossa esperança, não é fazer alguns ajustes no nosso modo de vida ou algumas adaptações na nossa maneira de crer. Não. Jesus como nosso Senhor e Salvador absoluto é uma postura radical. Radical, que só pode ser explicada por essas duas palavras, morte e ressurreição. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, dos seus pecados. A sua ressurreição dos mortos para me assegurar a minha ressurreição, para assegurar a sua ressurreição. Sabe, esta morte me leva a morrer para a vida da qual eu sou o Senhor, na qual sou eu quem manda. Mas eu morro para esta vida
da qual o Senhor agora vai se tornar no Senhor. É Ele quem vai mandar. É Ele, Jesus. Se há, meus amados, uma afirmação que não cabe na vida de um seguidor, de uma seguidora de Jesus, é essa história que nós estamos ouvindo hoje. Meu corpo, minha propriedade, eu faço dele o que quiser. Não. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Se você for de Jesus, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você não pode fazer o que você quer com aquilo que não é seu. Ele passa a ser a propriedade do Espírito Santo. Essas são as palavras do oráculo divino. Assim que quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E ainda diz lá em Romanos 14, 11, 8, se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Meus amados e amadas, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a certeza da nossa ressurreição, porque quando nós o recebemos como Senhor e Salvador absoluto, nós já ressuscitamos. Ressuscitamos para uma nova vida de amor e de caminhada com Deus, na qual haverá lutas, e lutas renhidas sim, uma batalha espiritual que começa, uma batalha contra o eu de cada um de nós, mas da qual nós somos mais do que vencedores. Porque está escrito na palavra do Senhor, se nem a morte nem a vida nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, está em Romanos 8, 38, o que é que nos pode vencer? Ah, se o cristianismo, de nós que nos dizemos cristãos, estivesse nos governos do mundo, que antes de qualquer coisa que fizesse, pudessem dizer em seus corações o que Tomé disse sobre Jesus, meu Senhor e meu Deus. Quantas guerras nem sequer começariam, quantas falcatruas e corrupção não existiriam. Ah, se o cristianismo nosso, que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos cristãos, antes de qualquer coisa, fosse dizer no coração o que Tomé disse sobre Jesus, meu Senhor e meu Deus. Quantas palavras ruins, irmãos e irmãs, não seriam ditas? Quantos julgamentos danificadores não aconteceriam? Quantos casamentos não acabariam? Hoje, às 5 horas da tarde, já tinham morrido de fome, desde o dia 1º de janeiro nesse mundo, praticamente 2.257.000 pessoas. Do dia 1º de janeiro até hoje, às 5 da tarde. E praticamente 300.000 pessoas já haviam cometido suicídio. Desde o dia 1º de janeiro até hoje, às 5 horas da tarde, segundo a World Women, que é uma organização especialista em cuidar do crescimento da população do mundo e tem informações sobre o que você quer e você não quer. Sabe, se Jesus fosse Senhor e Deus de todos os que se dizem cristãos, dos que estão no poder, eu tenho certeza que esse número de mortos pela fome diminuiria, acabaria. Se todos os pais, esposos, esposas, filhos e filhas que se dizem cristãos tivessem de fato Jesus como Senhor e Deus, não haveria tantos suicídios assim. Porque quantas cartinhas de suicídio, especialmente dos jovens, quando são lidas depois da tragédia perpetrada, está lá escrito de abandono, de pai e mãe que não lhes dão atenção, de vidas vazias, sem sentidos, e às vezes não é por falta de dinheiro, não é por falta daquilo, mas por falta de amor, de compreensão, de afeto, de papai, de mamãe, de pessoas, né, que convivem com elas. Sabe, se nossas autoridades que se dizem cristãs tivessem de fato Jesus Cristo como Senhor e Deus, não teria se movimentado até hoje, às 5 horas da tarde, 112 bilhões e 500 milhões de dólares em drogas. 112 bilhões e 500 milhões em dólares, que as drogas e vendas de drogas produziram até às 5 horas da tarde desse dia. Ah, se Deus estivesse no coração das pessoas, nós não teríamos isso. Sabe aquele ditado que a gente diz, só Jesus na causa? É isso mesmo, só Jesus na causa.
Mas a grande maioria do mundo não quer Jesus. Não está interessada em Jesus, mas nós não temos o direito de usar isso para não pregar. Porque a palavra de Deus diz, a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como virá se não há quem pregue? Lá no livro de Atos dos Apóstolos está escrito que a igreja saiu espalhada porque começou a ser perseguida e o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Não está se pregando aqui o calvinismo. Respeito os calvinistas, mas não acho que isso aqui defenda o calvinismo. Está dizendo o seguinte, aqueles que abriram seus corações para as mensagens de salvação dos apóstolos foram encontrados pelo Espírito Santo, trazidos, não é, para a igreja. Nós temos que ter, né, essa certeza. E volto a falar aqui, para nenhum calvinista ficar chateado comigo, não é? Que o maior exemplo que eu tenho de um calvinista interessante foi o William Carey, o primeiro missionário batista, né, no exterior, pai das missões modernas, porque foi ele quem inaugurou o trabalho de missões mantido por uma junta denominacional, que foram os batistas ingleses, que o enviaram para a Índia. Ele era um batista particular, um batista calvinista. E o pastor da primeira de Londres, quando ele se apresentou para ir para missões, ele disse, ô rapaz, pensa bem o que você está fazendo, você está botando a sua família numa situação complicada, difícil. Para quê? Se Deus já tem os que vão ser salvos lá, está separado. Ele disse, não, senhor, eu tenho que ir. Porque eles podem estar separados para serem salvos. Mas se não ouvirem o Evangelho, não vão largar o seu paganismo, não vão se libertar da escravidão de falsas religiões, de uma vida sem paz. Então eu vou. E, queridos, ele foi tentado, porque ele passou, foi tempo, sem ninguém se converter. E lá foi 1 ano, 2 anos, e ninguém se convertia. Ele até começou a se perguntar, será que tem alguém separado aqui mesmo? Mas não tem, não. Até o dia em que resolveu tomar a decisão de voltar e começou a juntar as coisas para ir embora, e de repente 2 pessoas chegaram, bateram na casa dele. A gente queria falar com o senhor, pastor. O que foi? Nós queríamos ser batizados. Nós temos acompanhado os seus ensinos e aceitamos Jesus, queríamos ser batizados. Aí mudou tudo, né? E Carey ficou lá, e hoje a Índia é a 2ª maior comunidade batista do mundo. Não é? Porque Deus se ri dos homens, não é? Porque Deus podia ter chamado um pastor geral, um pastor batista geral, que crê na salvação de todo mundo, aquele que crê na salvação, e mandava isso. Não! De propósito, que só Deus sabe, chama um que crê numa coisa diferente. E aí, por isso que eu gosto demais desse texto. Deus se ri dos homens. Eu vou mostrar a vocês que quando eu quero fazer, não importa muito o que você crê, não. Importa o que eu quero. Desde que você queira fazer o que eu quero. Você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É uma coisa maravilhosa, irmãos, que vai acontecer, meu amigo, na sua vida. Pode ter certeza. Mas se você não quer, tem alguma coisa errada, muito errada, com você. E você precisa lutar com você mesmo, para que isso passe a ser um desejo seu. Porque se você não desejar, Deus é um gentleman, Jesus Cristo é um cavalheiro. Ele bate na porta, não chuta a porta. Ele bate na porta, não dá soco na porta. Ele bate na porta, não arrebenta a porta. Se eu bater, se você ouvir e abrir, eu vou entrar e cear com você. Abra a porta do seu coração para Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, receba-o como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Gostaria que nós abaixássemos as nossas cabeças nessa oportunidade e que nós pensássemos nisso. Se há alguém aqui conosco nessa noite, alguém ao alcance da nossa mídia, que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que a ressurreição de Jesus é uma história apenas contada, na qual você de repente até não acredita, ou se admite crer, mas isso não está fazendo diferença nenhuma na sua vida. Eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar agora na sua mente, no seu coração, que você possa receber isso, porque eu não posso convencer você disso. Não sou eu que vou convencer você disso. É o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que se você ouvir hoje a voz do Espírito, não endureça
o seu coração. Se estiver passando uma coisinha lá dentro de você, pensa nisso, presta atenção no que o pastor falou. Você não quer isso para você, não? Não diz, você não quer ouvir isso agora, não. Quero saber quanto o Flamengo bateu no Fluminense, né? Deixa isso para depois. Porque o que você precisa agora é resolver o seu problema com Deus. E se você, meu irmão, é irmão porque você tem Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador absoluto, e crê na ressurreição, Jesus está vivo, queridos. Está vivo na sua casa, está vivo no seu emprego, está vivo aqui na igreja, está vivo na rua quando você está andando, está vivo quando você está dirigindo o seu carro, ou está no BRT, indo para o serviço, ou no trem. Ele está vivo. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não posso dizer para vocês o que é que isso vai fazer acontecer na sua vida, porque é muita coisa. E há muitas realidades que fogem aquilo que nós achamos, que nós pensamos, que nós imaginamos. Então eu não quero me arriscar. Eu só sei que é uma realidade boa demais, saber que Ele está comigo e vai continuar comigo até o final dos meus dias. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Pense nisso, querido, para que você hoje volte para a sua casa com uma nova visão, uma nova vida em Cristo, uma nova perspectiva, um novo horizonte, para ser abençoado e ser abençoador de pessoas que também precisam dessa mensagem de esperança. Vamos cantar agora um cântico, o nosso regente vai nos ajudar enquanto cantamos e vocês oram, e como eu faço sempre, eu vou ficar em silêncio. Se você quiser, tiver esse desejo, quiser manifestar-se dizendo, olha, eu sou disposto a receber Jesus, quero a ajuda da igreja nesse aspecto, pode levantar a sua mão onde você estiver. Se não quiser fazer isso, não é isso que vai impedir você de receber Jesus. Se você estiver pela internet e quiser entrar em contato com o nosso chat, fale também, deixando uma maneira de nós nos comunicarmos. Não deixes tudo se acabar assim, desse jeito. Enxuga as lágrimas, vem, eu te aceito. Das tuas transgressões não me lembrarei mais. Vem, filho, vem sem tardar, vem assim como estás, e dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Sei que é difícil libertar dessa angústia em ti está. Saibas que só não vencerás. Alguém precisa te ajudar. Eu estou aqui em nenhum outro a solução, somente em mim terás enfim abrigo e paz no coração, no coração, no coração.
ninguém é perfeito. Para toda situação, só existe um jeito. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução. Não sofras